Bom dia, estudantes, bom dia, professores, gestores, responsáveis que acompanham mais um dia aqui, essa aula de matemática. De matemática, hoje, né, Isaac? Apareceu português ali, mas é matemática. Com o tema de probabilidade, é matemática, problema de probabilidade. Vou pedir para o meu amigo aqui, o Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia, Isaac, tudo bem com você? Bom dia, professores, bom dia, estudantes, bom dia, curiosos que queiram aprender um pouco mais de matemática. Sejam bem-vindos. Sei que hoje está um dia frio, né? É um dia difícil de levantar, de acordar, mas eu peço que vocês se animem, peguem caderno, lápis, borracha, caneta, o caderno do aluno para realizar a atividade conosco hoje. E também eu gostaria de falar que eu estou aqui acompanhando o chat, muita gente já dando bom dia a todos. E aí nós teremos algumas atividades no decorrer da aula e eu vou estar acompanhando o chat com vocês, falando quem respondeu, quem não respondeu. Mesmo estando certo ou errado, a gente gostaria muito da participação de vocês. É isso aí, Isaac. Então, a aula de hoje a gente fecha, por enquanto, esse ciclo das frações e suas diferentes representações. Só recordando, tivemos inicialmente razão. Na aula de quarta-feira falamos sobre porcentagem e já meio que preparando para a aula de hoje também, que é probabilidade. Retomando um pouquinho, lembrando o que é probabilidade, ela está associada à chance de determinado evento acontecer, né? Então, professor Rafael, qual que é a chance de uma pessoa ganhar na Mega Sena? Lembra que a gente falou? Isaac, é uma chance muito pequena. São poucos que ganham. Inclusive, eu desafio vocês aqui no chat. Se vocês conhecerem alguém que já ganhou na Mega Sena, conversa aí. Por exemplo, eu nunca conheci. Olha, se vocês conhecerem alguém, eu mando meu WhatsApp, quero ficar amigo dessa pessoa. Porque amigo a gente ajuda. Então, a probabilidade é a divisão entre os eventos favoráveis e os resultados possíveis. A gente vai usar bastante esse termo. Eu estou pegando o exemplo da primeira aula, quando a gente começou o trabalho com as frações e suas diferentes representações. Então, é o mesmo exemplo. Evento favorável nessa atividade aqui, você tem uma gaveta com as camisas das cores azul, amarela, verde, vermelha e lilás. Qual a probabilidade de você pegar uma camiseta verde? Então, ali embaixo já tem a resposta, porque é um exemplo, né? Qual que é o evento favorável e qual que é o evento possível? Nós temos, né, professor Rafael, 5 possibilidades. É isso aí, Isaac, 5 possibilidades. Então, 5 possibilidades seria o nosso evento, o resultado possível, ou não? Sim, também chamamos de espaço amostral em alguns momentos. Isso. Favorável, nós temos 1. Então, 1 dividido por 5, 1 favorável dividido por 5 possíveis, dá 0,2. Transformando isso em porcentagem, 0,2 ou 2 décimos vezes 100, 20%. Então, a chance de você pegar uma camisa aleatoriamente ali, no caso verde, é de 20%. Muito okay? bom, Isaac. Então, Interessante que quando nós falamos de fração, nós usamos a divisão. Quando nós falamos de razão, usamos a divisão. Quarta-feira, nós falamos de porcentagem e também usamos divisão. Tudo envolve divisão. Então, a gente está usando bastante a divisão, né, nas nossas atividades. No slide seguinte, lembra, professor Rafael, que ficou uma atividade que a gente meio que, por conta do tempo, a gente não conseguiu desenvolvê-la na videoaula, mas solicitamos que eles realizassem em suas casas. Então, aqui eu estou dando mais um exemplo para a gente, com essas estratégias apresentadas, mais as que vocês já devam conhecer, resolver as atividades. Então, no exemplo, que a gente pegou de uma atividade de uma aula da semana passada, em um sorteio de números foram colocadas numa caixa bolinhas numeradas de 1 a 60. Ele quer saber qual que é a chance de, no primeiro sorteio, ser escolhido uma bolinha com um número primo. Primeira coisa, eu tenho que saber que são os números primos, são aqueles que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo, ok? Então, o número 1 é o número primo, professor Rafael? Não, o número 1 não é o número primo. Só é divisível por ele mesmo. Isso, o primeiro número primo é o 2. O 2, e interessante, o 2 é o único número primo par que a gente tem. É o par primo. É o par primo.
Então, se pegarmos no intervalo de 1 a 60 os números que só conseguimos dividir por 1 e por ele mesmo, temos aí o 2, o 3, o 4, o 5, o 7, 11, 13 e assim por diante. O último número primo entre 1 e 60 é o 59. Isso aí. Então, nessa atividade, qual que é o total de resultados possíveis? De 1 a 60, 60 resultados possíveis, correto? Perfeito. Porém, os favoráveis, aqueles que eu tenho que verificar, são 18. Entre 1 e 60, nós temos 18 números primos. Então, eu vou pegar o total de eventos favoráveis, 18, e dividido pelo total de eventos possíveis, 60. Essa divisão dá 3 décimos, conforme tem um exemplo ali embaixo. Aí, toda vez que eu deixo na forma decimal, vou representar em porcentagem. Então, multiplicando por 100. 3 décimos vezes 100, 30%. A chance de, no sorteio, uma bolinha ser sorteada e o número seja primo é de 30%. Isso significa que quando a gente quer responder uma questão que envolve porcentagem, a resposta ela é expressa em forma de porcentagem, Isaac? Sim, é expressa em forma de porcentagem, tá? Para ter aquela a leitura da situação. Não fica muito coerente, né, professor Rafael? Qual que é a probabilidade da bolinha de número primo ser sorteada? 3 décimos. Eu posso até dizer, a chance, né, é de 3 em cada 10. Ok? Mas a gente sempre vai trabalhar aqui, no caso, em porcentagem. Então, ontem até teve umas 2 atividades que você já meio que puxou o gancho para a gente poder trabalhar o tema da aula de hoje. É isso aí, vamos lá. Rafael, já fiz 2 exemplos aqui, agora vou deixar o pessoal realizar em casa, com 5 minutinhos, essa questão da OBMAP. Eu vou fazer o seguinte, professor Rafael, deixa eles realizarem a leitura, aí na volta eu vou solicitar que o senhor realize a leitura e comente os resultados dos alunos. Tudo bem, okay? Pessoal, vou estar acompanhando aqui no chat as respostas de vocês. Bom trabalho. 5 minutinhos. 5 minutinhos.
Olá pessoal, estamos de volta. Eu estou adorando a participação de vocês, muita gente respondendo no chat. Estamos agora online com aproximadamente 60 mil alunos. E eu vou fazer um pedido para vocês. Aliás, não é um pedido, eu vou explicar uma coisa para vocês. Às vezes o chat não é que ele trava, pessoal, a gente bloqueia mesmo o chat para que vocês prestem atenção na aula e a gente solta quando a gente sugere que vocês respondam no chat as respostas, tudo bem? Só para vocês se concentrarem um pouco mais. Mas vamos a algumas respostas. A Nayana respondeu 5%, o Thiago Reis 6%, a Isadora 7%, a Ana Clara 7%, o Vinícius 7%. Aliás, Isaac, a grande maioria do chat respondeu 7%. Será que a grande maioria acertou? Vamos para a resolução? Eu acho que esqueceram alguma coisinha ali. Mas então, vamos lá para a resolução. Então o problema fala que Sandra comprou um pacote com balas de gelatina. No pacote havia 8 balas de sabor menta, 6 balas de morango, 6 balas de caramelo e 4 de tangerina, né? Então temos que 8 são sabor de menta, correto, professor? Perfeito. Então menta nós temos aqui 8. 6 de morango. 6 de morango. E outras 6 de sabor caramelo. E tangerina? 4. 4. Né? Qual a probabilidade dela escolher o pacote, ao acaso, uma bala de tangerina? Então, no caso, tangerina aqui. Ele quer saber qual é a probabilidade de escolher uma bala com sabor de tangerina. Muito bom. Então, olha aquela história. Eventos favoráveis, eventos possíveis. O pacote, quantos eventos, no caso, a quantidade de eventos possíveis que eu tenho? Se eu pegar 8 balas de menta, 6 balas de morango, 6 balas de caramelo e tangerina 4, nós temos o total de balas desse pacote de 14, 20, 24. Então eu tenho Perfeito. 24 possibilidades na hora de realizar o ato de pegar uma bala. Então, possíveis, o total são 24. Só que ela quer o sabor de tangerina. Então, favorável a ela, quantas balas de tangerina são? 4. Então, favoráveis a ela estão 4 balas. Ok? Então, essa é a razão. Se eu pego aqui 4 e divido por 24, vai dar aproximadamente 0,1666. Vai dar uma dízima periódica de período 6. Tá? Se eu multiplicar por 100, multiplicando isso por 100, aproximadamente 16,6%. Então, percebam, quando eu for realizar o cálculo, eu tenho que colocar na razão, que significa, né? E depois calcular a sua porcentagem por meio da divisão entre as grandezas aqui, e multiplicação por 100. Então, é essa estratégia que a gente está sugerindo para vocês realizarem as próximas atividades. Você quer completar alguma coisa, professor? Não, uma curiosidade, Isaac, é que também é possível representar o cálculo da probabilidade em forma de fração, 4 sobre 24. Poderíamos colocar também 1/6, também poderíamos colocar aproximadamente 0,17, né? Isso. E também a notação mais comum, que é 16, aproximadamente 16,6%. Quando o professor Rafael citou 1/6, é que ele pegou aqui 4 e 24 e dividiu pelo máximo divisor comum entre eles, que é o próprio 4. Então, 4, 4. Aí aqui, se você realizar 4 dividido por 4, 1. 24 dividido por 4, 6. Se você realizar a divisão, também chegará a 16,6%. Nossa, divisão é a multiplicação, né? Tudo está interligado, né? Frações, divisão, porcentagem, probabilidade, razão. Que legal. Tá, tem tudo. Você falou, resumiu certinho. Agora a gente vai para uma outra atividade que eu vou pedir para vocês prestarem atenção. A gente dividiu, professor Rafael, essa atividade em 2 partes. A primeira parte, para identificar o espaço de resultados possíveis e o espaço de resultados favoráveis, ok?
esse espaço favorável, a soma desses valores tem que dar 7. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, quando você faz o lançamento de um dado, professor Rafael, a gente lançou 2 dados. O que pode acontecer? Pode acontecer que o primeiro dado caia o valor 1 e o segundo dado caia o valor 2. Lembrando que são dados de 6 faces, né? 6 Os únicos faces. resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ou 6, né? Então cai 1 e 2. Só que, Rafael, professor Rafael, eu posso jogar o mesmo dado e cair ao contrário, 2 e 1. Então, eu tenho que analisar todas as possibilidades, todos os resultados possíveis. Tá? É uma atividade bem puxada aí. Ô, Isaac, pode cair 1 e 1? Pode se repetir? Pode se repetir. Muito bom. 1 e 1, no caso, a gente tem como um dado, né? Um dado, o primeiro cair número 1, o segundo cair número 1. Ou o segundo cair número 1. Quando você fala em dado, eu lembro de jogos de tabuleiro. Eu gosto bastante de jogos de tabuleiro, Isaac. Jogos de tabuleiro. Eu também gostava bastante. Jogava Banco Imobiliário eu jogava. Banco Imobiliário, War. Jogo da Vida. Olha a propaganda. Então, Vamos para a atividade? Vamos para a atividade. Então, nessa atividade, pessoal, vocês só irão dizer os pares possíveis. Obviamente, é uma resposta muito grande. Já vou avisando, né, professor Rafael? Sim, sim. Então, assim, coloquem pelo menos alguns pares aqui que vocês foram fazendo. E o resultado que é a soma dá 7. Ou seja, esses daqui, professor Rafael, 1 mais 2 são 7? Não, Isaac, não são 7. Não são 7. Então, não serve para os nossos eventos favoráveis. Só servirá para os eventos favoráveis os resultados dos dados, do lançamento dos 2 dados. Onde a soma dá 7. Onde a soma for 7. Eu também vou dar 5 minutos para essa questão para vocês fazerem, tá? Bom trabalho, pessoal.
estamos de volta. Muita gente participando no chat. O pessoal colocando as respostas, tanto dos resultados possíveis quanto dos favoráveis. Bom, o Isaac comentou anteriormente que era muito grande a resposta dos resultados possíveis. Poucos alunos colocaram, tá certo? A Sandra, o Marcos, eles colocaram, só eles apenas colocaram, pelo menos foi o que eu vi aqui, os resultados possíveis. Mas muita gente acertou os resultados favoráveis. Bom, acertou? Eu acho que sim, né? O Isaac vai corrigir daqui a pouco. Os resultados favoráveis, o pessoal colocou a Camila, Ana Júlia, Rafael, Guilherme, Tainara, Paula Alencar, o Cauã, que eu estava olhando no chat, ele colocou todos os resultados favoráveis, o restante colocou alguns. Ele colocou 1 e 6, 6 e 1, 2 e 5, 5 e 2, 3 e 4 e 4 e 3. Será que está certa a resposta, Isaac? Então, para essa resposta, eu vou pegar o slide aí que vai aparecer para vocês. Então, pares formados. Olha, se jogar o dado, cair 1 no primeiro dado, a possibilidade é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse da primeira coluna, né? Da primeira coluna. Se eu jogar o dado, o primeiro dado caiu o número 2, o segundo pode ser 2, 1, 2, 2. Então, vejam que eu coloquei, professor Rafael, a atividade tem todas as possibilidades desse lançamento. Professor Rafael, teria, aqui eu pedi para ilustrar, mas teria para mim achar o total de resultados outra forma de fazer? Sim, teria sim. Você usaria o princípio multiplicativo, né? O primeiro dado são 6 possibilidades, o segundo são 6 possibilidades, 6 vezes 6, 36. 36 possibilidades. Quais os resultados cuja soma dá 7? Então, nos dados que cair 1 em 6, por quê? 1 mais 6, 7. 6 e 1, 6 mais 1, 7. 2 e 5, 2 mais 5, 7. 5 e 2, 5 mais 2, 7. 3 e 4, 3 mais 4, 7. 4 e 3. Então, olha só. Você tem todos os resultados possíveis, que é um total de 36. E aqueles que favorecem ao que o exercício pede são 6. Então, aí que está. 6 possíveis dentre 36. Isaac, você já está falando demais, já está dando praticamente a resposta do exercício seguinte, hein? Já estou passando a resposta do exercício seguinte, então eu vou pedir para eles, assim, professor Rafael, representar em forma de porcentagem a probabilidade desse evento acontecer. Lembrando que quando nós falamos de probabilidade, uma outra palavra que vem em nossa mente é divisão, né? Isso. Olha, seguir o que eu fiz na atividade anterior. A gente já praticamente deixou tudo arrumadinho. 1 minutinho para vocês responderem aí em casa. 1 minutinho, o chat voltou a abrir aqui. Vou estar acompanhando a resposta de vocês. Bom trabalho. Olá pessoal, estamos de volta. Foi muito rápido, mas em contrapartida muita gente já respondeu. A maioria falando 6%. Por que será, Isaac? 6%? Vamos verificar se é 6%? Vamos. Eu acho que devem ter errado alguma coisinha aí, mas a gente vai ver aqui por meio do... Eu acho que o pessoal não está fazendo o cálculo, olha o número 6 e acha que porque é o número 6 é 6%. Será que é isso, professor Sei não, hein? Rafael? Vamos ver. Então vamos ver aqui. Eventos possíveis, né? Eventos favoráveis. Nós temos, aliás, eu até troquei aqui, professor Rafael, eventos possíveis são 36. Esquece essa barrinha aqui. Eventos favoráveis são
6. A razão é de quantos favoráveis eu tenho. Quantos favoráveis eu tenho? 6. 6. 1 e 6, 6 e 1, 2 e 5, 5 e 2, 3 e 4 e 4 e 3. E os possíveis são 36. Será que eles dividiram o contrário? Pegaram 36 e dividiram por 6? Eu acho que inverteram. Pode ser que tenha chegado a isso, porque 36 dividido por 6 dá 6. O denominador é o total de chances de acontecer, tá? O total de resultados é 36. O total de chances de cair no sorteio desses dados, a soma que resulte em 7 é de 6 eventos. Então lembra disso daí. Professor Rafael, vamos lá efetuar a divisão aqui? Mas agora acho que o pessoal vai entender, né? Aí vai com só, certeza. É só colocar no lugar certinho. 6 para 36. Então, 6 dividido por 36. Eu tenho aqui 6 é menor do que 36, obviamente, então vai dar um número menor que o inteiro, 0, vírgula. Então, 36 para 60 será uma vez, né, professor? Isso aí. Porque se for duas passas, dá 72. Se for duas passas. Aí então, sobra 24. Sobram 24. 36 para 24, no caso aqui 240, serão quantas vezes, professor? 36, 72... Eu acho que são 6, Isaac. São 6? São 6. 6 6. vezes 3 dá 180, 180 mais 36 dá 216. 216. E então, vai sobrando 24 sempre. E vai sobrando 24 sempre. Perfeito. Coincidentemente, professor, também deu o mesmo resultado da outra questão. Sabe o que isso significa? O que significa? Nada. Nada. Porque uma questão não tem relação com a outra, Não tem mas a relação resposta é a nenhuma mesma. outra. Então, aqui, se multiplicar por 100, serão 16,6% também. Aproximadamente. Então, a gente jogou para vocês verem que a gente tem várias situações que podem dar a mesma resposta, porém, o que está sendo procurado é totalmente diferente. Tá? Professor Rafael, eu vou agora deixar com eles essa questão aqui A questão da OBMAP? Da OBMAP. Olha, vou até efetuar a leitura aqui. Está falando da escolaridade de jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina, como mostra a pesquisa abaixo. Depois, no próximo slide, vai estar amplificada essa imagem, tá, professor? Resolução. Não, mas aqui eu acho que já dá para eles enxergarem direitinho. Então, esses jogadores profissionais dos 4 clubes de futebol do Rio de Janeiro, de acordo com os dados, está distribuído da seguinte forma. Você tem que tem fundamental incompleto, que você tem fundamental, o caso médio incompleto, o ensino médio e o superior incompleto. Olha a importância da interpretação. Ele quer saber, de acordo com esses dados, se escolhermos ao acaso os jogadores pesquisados, qual a probabilidade aproximada de ele ter concluído o ensino médio. Professor Rafael, vamos só dar uma pista para eles. A pessoa que está no ensino fundamental, ela concluiu o ensino médio? Não concluiu, ela ainda vai chegar a concluir um dia, mas ela não concluiu. A pessoa que está no ensino médio incompleto, ela concluiu o ensino médio? Não. Então eu vou parar por aqui, porque senão a gente já vai dizer o resultado. Então presta atenção. Eu tenho que saber qual o total de eventos possíveis, ou seja, o total, o todo, e verificar quantos eventos favoráveis eu tenho. Aí vocês realizem a conta, Quantos tá? minutos? Uns 3 minutos, tá bom? Olha, professor Rafael, eu vou dar Pouco 2. mais. 2? Hoje, vou dar 2 minutinhos. A gente já retorna, então, em 2 minutinhos. Então, bom trabalho, pessoal. Vou estar acompanhando as respostas de vocês no chat.
turma do 7º ano, estamos de volta. Muita gente participando no chat, fazendo o exercício. Parabéns. Muita gente respondeu a alternativa B. O Miguel, o Cauã, o Guilherme, a Patrícia, a Ana. Muita gente também respondeu a letra D. A Ingrid. Está bem dividido. A Ana Gabriele respondeu a letra C. Quem será que acertou o exercício? Vamos responder, Isaac? Então vamos responder. Então a ideia é saber quantos, o percentual, a probabilidade, né? Voltando aqui. De acordo com esses dados, se escolhermos ao acaso um jogador que ele tenha concluído o ensino médio, qual que seria a probabilidade? Fundamental incompleto, terminou o ensino médio, professor? Não. Fundamental, terminou o ensino médio? Não. Médio incompleto, terminou o ensino médio? Não, está bem próximo de terminar, mas não. Então nós temos ali uma primeira informação, o médio. Quem terminou o médio, obviamente, entra no resultados possíveis, né? Nos Sim. resultados possíveis. Só que, professor Rafael, superior incompleto, o que é o superior incompleto? A pessoa começou a fazer um curso, além do curso Uma do faculdade, ensino médio, né? uma faculdade, um curso técnico, né? Só que ela não terminou esse superior. Só que pela legislação brasileira, você só consegue fazer um curso superior se você tiver o diploma do ensino médio. Então, sim. Então, é o seguinte, para você realizar o superior incompleto, você tem que ter concluído, ou, no caso, estar no ensino superior, ter concluído o ensino médio. Então, entra também como evento possíveis 14, totalizando 68. Perfeito. Então, o total de possibilidades são 68. Ok? Não, desculpa. Não, Isaac. O total é a soma de jogadores, tudo. isso. O total de jogadores são 112. Então, são 112. E meus eventos favoráveis são 68. Lembrando que são 112, Efetuando a porque é soma de divisão, todo mundo. aproximadamente 0,60, que resulta vezes 100 em 60%, que é a alternativa D, professor Rafael. É isso aí. Então, quem fez a letra D acertou, né? Então, vejam como que a gente tem que separar o que é possível do que é favorável. Isso daí é uma leitura de uma tabela, de um gráfico, que a gente também, depois, futuramente, estaremos trabalhando, né? Professor Rafael, gostaria de agradecer mais uma vez sua presença na nossa aula de hoje. Muito obrigado, você explicou muito bem o conceito de probabilidade. O pessoal está elogiando no chat. Opa, muito obrigado. E que para a próxima aula, a gente vai tratar com eles, Rafael, já começar com o assunto falando de porcentagem, só que com acréscimos e decréscimos, hein? Isso me lembra uma palavra, juros. Juros. Gente, um ótimo dia para vocês e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Estudem.